Eu hoje ainda acho que os mesmos elementos que me destacaram ou que destacam as pessoas hoje são os mesmos elementos que me destacaram há, sei lá, 7, 8 anos atrás. Quando eu tava, né, deixando de ser júnior para me tornar um QA pleno, sênior. Apesar de que já não é tanta novidade. Então, por exemplo, testes automatizados, galera, apesar de, na época que eu trabalhava, ser um destaque, ele foi um destaque por um tempo muito pouco, um tempo muito pequeno. Por quê? Porque teste automatizado você aprende e ele vai funcionar para a maioria das ferramentas que você trabalhar. Seja que se você estiver trabalhando mobile, mesmo que seja API muitas vezes, apesar de ser bem mais diferente do que mobile e front-end, né, web, cara, é tudo igual. Então, eu sinto que um momento depois que você já aprende as ferramentas, né, iniciais, por exemplo, que ferramenta que você inicia aprendendo? Teste front-end, às vezes com Cypress, com Selenium, testes de API com Postman. Isso, cara, é básico. Depois disso, você vai melhorar o seu conhecimento com Cypress, só que o que vai fazer você acelerar mais nas empresas, ou se destacar, na minha opinião, de novo, são as soft skills. O seu interesse no projeto, o seu interesse em ver o sistema ser desenvolvido com cada vez menos bugs, ver que você se importa com as métricas que precisam ser procuradas ali no meio do caminho e passadas para o time, saber entregar cultura para o time. Então, se importar de verdade. De verdade. E a gente está falando sempre de características humanas, e não é em vão, porque não importa qual que seja a stack do projeto, não importa quais as ferramentas você domina, como é que eu considero, no final das contas, são pessoas que entregam, né? Então, a forma como você se posiciona, se comunica, a forma como você leva uma ideia para o time ou para o seu líder ali imediato, ela vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes, primeiro você precisa reconhecer que você não é dono da verdade, né? E muitas vezes aquilo que você pode ter utilizado em um outro projeto, para esse não serve. Perfeito. Não é que não funciona, é que às vezes o time não tem maturidade para utilizar, existem dependências, restrições que te impedem de usar aquilo ali. Então você primeiro tem que estar aberto a novas tecnologias, a aprender coisa nova, né? Coração aberto, porque do jeito que você está chegando num projeto com sangue nos olhos, digamos ali, para inovar, né, para agregar valor, muitas vezes você pode chegar ali e nada do que você tem, quando eu digo nada, não leva ao pé da letra, mas você vai aprender muito mais do que ensinar. Perfeito. Sabe? E mesmo assim você tem com toda certeza com o que colaborar. E quando é um projeto que já está em andamento, que é a maioria dos casos, dificilmente você pega um profissional independente da função que pega um projeto literalmente do zero. Você vai entrar, o projeto já está rodando. Então, tem que se ter muito cuidado quando você traz algo de novo, né? Porque muitas vezes até faz sentido, até funcionaria, mas a forma como você leva aquela ideia ali, ela vai fazer toda a diferença, né? Porque o formato como você passa a mensagem é mais importante até do que a mensagem em si, né? Porque ou você pode potencializar demais um problema e fazer com que aquilo vire uma tempestade num copo d'água, ou muitas vezes é um problema que já existe e a forma como você abordou o tema deixa todo mundo muito mais calmo, né? Não, entendeu? Não alarde, né? Não é tipo, bug não é um problema real, né? A não ser que seja um hotfix que precisa ser resolvido no mesmo momento. O bug não é algo que você precisa brigar com o seu dev, com o seu time, né? A gente tá lá para preparar eles para passar por esse processo. Sabe uma coisa que tem muito a ver com qualidade? Eu acho que todo mundo vai pegar essa referência, que as pessoas acabam não vendo. Você já assistiu o filme? Esse filme é absurdo. Vida de Inseto? Já, faz um tempo, mas já assisti. Você se lembra o que acontece quando, bem no começo do filme, as formigas estão fazendo uma fila indiana, né, para pegar a comida e levar para o formigueiro, e cai uma folha no meio do caminho das formigas? Lembro vagamente. Perfeito. Quando isso acontece, a formiga que para, assim, ele fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir, porque ele não tem mais a fila pra seguir. E ele só conseguia seguindo a fila. E aí veio uma outra formiga e falou assim, ó, relaxa, vamos fazer aqui por volta, que esse daqui que tá fácil. Ou seja, vem um cara pra colocar o pessoal no trilho novo, né? Fazer ali um caminho de emergência, basicamente. Basicamente o que acontece? A estratégia mudou, o objetivo não. Exatamente.
E você, como QA, tá lá para exatamente isso. O STLC ou SDLC, ele serve para isso. Então é por isso que a gente tem que estar tendo noção dos processos e do que está acontecendo em volta, né? Você como QA, dentro do processo de desenvolvimento, para saber se você vai precisar fazer um desvio daquela folha no meio do caminho ou não. Isso é qualidade também. Os requisitos, eles mudam, né, com frequência, seja por uma questão externa ou interna. Às vezes é coisa que é raro, mas acontece com frequência. O PO dormiu com uma vontade e acordou com outra. Ele chegou e disse, não faz mais sentido, bora mudar. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. E pode ser uma coisa externa. Vamos supor algo do dia a dia, onde você está lidando ali com regras tributárias, por exemplo. O imposto muda o tempo todo. Perfeito. E você Então, você que tá trabalhando no projeto, você não vai ficar sabendo se mudou depois, né? Tipo, você só vai fazer para fazer aquele, sei lá, o estudo tributário daquele momento para dar certo. Se for alterado, a gente vai ter que caçar essa informação em algum lugar, ou alguém vai ter que avisar o time, né? você tem que ir atrás, você tem que ter a proatividade, você tem que ter iniciativa, né? Você tem que pesquisar, porque muitas vezes as informações que chegam para você, elas não são suficientes. Elas ainda deixam um pouco a desejar. Isso é muito comum. Né? Não espere, seja como quer, seja como deve, independente da posição, que vai vir tudo sempre mastigado ali, perfeito na tua mão para você executar. Muito pelo contrário. Eu diria que o comum é não vir. Não vir mesmo. Não vir mesmo. E eu até prefiro, porque falando na posição de líder, né, que a gente está sempre ali com equipes e tal, o que é que eu considero, por exemplo, de um backlog de um projeto? Se eu fosse dar um sinônimo, eu colocaria que o backlog, ele são simplesmente hipóteses. E as hipóteses, elas podem ou não podem dar certo. Você tem que estar preparado, você tem que validar. Infelizmente, no dia a dia, a gente não vê muito essa linha de pensamento. Muitas vezes, quando o item chega lá no backlog, já é dado como verdade absoluta. Muitas vezes é desenvolvido, é implementado, e meio que já libera para todo mundo, e o resultado não é o esperado, e ficam procurando um Cristo para colocar a culpa. Quando, na verdade, não foi bem o que deveria, né? Não foi feito um teste da maneira correta, uma validação, não esperou um feedback do cliente, simplesmente lançou, e o PO, de repente, eu digo sempre, por ser, de maneira geral, quem está representando... Absorve, né? A pessoa que absorve essa informação. Na cabeça dele, o que ele acredita ser o correto é que tem que ser feito, quando na verdade não é, é o que o cliente vai encarar daquilo. Perfeito. E é muito engraçado, é por isso que nós, como QAs, né, pessoas que desenvolvem software, sistemas, a gente percebe que a gente não está fazendo o sistema para o que o cliente quer, a gente está fazendo para o que ele precisa. Então, nós, entendendo, né, especialista em software, e eu tô colocando a gente como QA muito dentro desse balde, porque a gente aqui modela normalmente muitas arestas de software por causa de conhecimentos de tecnologia e conhecimentos avançados em software no geral, né, porque a gente testa software o dia inteiro. Essas coisas faz com que você tenha um produto muito mais bem capacitado, né, pelo simples motivo de que você está passando por uma definição a mais.